Meus queridos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem nos sauda aqui é o presbítero Paulo e hoje você está aqui na Escola de Teólogos. Sejam muito bem-vindos todos. Aqueles que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube, em cada vídeo novo, ele apresenta para vocês que nós, estamos online, que nós, fizemos um conteúdo sólido para vocês, tá bom? Esse canal tem sido uma benção, através da minha pessoa, o presbítero Paulo, para a glória de Deus, e também do professor José Márcio, sempre trazendo conteúdo sólido da Escritura e também teológico para a glória de Deus, tá bom? Peço aos irmãos que se inscrevam. Hoje vamos falar do dia 2 de novembro, de todos os anos, né? Mas específico em 2022, a qual pessoas comemoram o dia dos finados, comemora não, né? Faz lembrança de um feriado do dia dos finados, ou podemos dizer dia dos mortos. Isso é comemorado, esse evento, esse momento, tanto no Brasil como também fora do Brasil. Quero dizer para os irmãos, a título de curiosidade, que foi criado esse dia, esse feriado, pela própria Igreja Católica, né? Nós fizemos um vídeo semana passada, trazendo para vocês, se vocês quiserem, tá aqui embaixo no vídeo anterior, sobre a Reforma Protestante, e nós podemos ver, através da Reforma Protestante, antes disso, o peso, o poder e a estrutura que a Igreja Católica tinha. E a Igreja Católica, no século X, mais ou menos em 998, o ano, eles criaram esse momento, podemos dizer até histórico, para que cada ano, no dia 2 de novembro dos anos seguintes, teria essa lembrança. A Igreja Católica explica que esse é um momento a qual as pessoas têm que... A Igreja Católica cria isso, principalmente no passado, né? Orar pelas almas, para Deus salvar as almas do purgatório, tá bom? É necessário dizer essas coisas, que muitas das vezes muitos cristãos têm seguido isso. Cristãos protestantes. E nós não temos base bíblica para tanto, tá bom? Nós não podemos, de forma alguma, ficar orando, levando flores para os mortos. E eu vou explicar dentro do estudo rápido o porquê. A Bíblia diz que, por primeira coisa, quando Jesus ele vai chamar alguém para seguir ele, lá em Mateus 8:22, está dizendo: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Porque aquele homem pediu a Jesus para sepultar um ente querido. E o Senhor falou: não, deixa os mortos, acabou. Depois, Hebreus 9:27, depois da morte segue-se o juízo. Então é necessário lembrar para as pessoas que, por mais que muitos querem chorar, trazer flores, etc., o morto não vai ouvir, o morto não vai ver. Não adianta levar flor, não adianta acender velas, porque os mortos, eles estão... as almas, aqui ó, primeiro ponto aqui ó, imediatamente após a morte, as almas dos homens voltam para Deus. Seus corpos permanecem à terra, onde são destruídos. Cerca de 3 dias já são entrando em decomposição, né? Vira osso. Mas as almas, segundo até mesmo a parábola que para nós teólogos, a maioria, né, tem muitos que não crê dessa forma, crê que ou a alma está em um lugar de tormento, vamos dizer assim, um anti-tormento, não específico ainda do julgamento, ou estará como o pobre, lá da parábola do rico e do Lázaro, no seio de Abraão, um lugar agora separado, porque Jesus tirou esses salvos em Cristo, salvos em alguma estratégia de Deus para salvar, do Antigo Testamento também, estão neste lugar. É interessante isso. Mas não vamos adentrar nisso agora, porque é muito amplo e eu não estou com tempo agora para trazer tanta coisa, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, as almas dos finados não caem em um estado de sono ou de inconsciência após a morte. Gravem isso, tá bom? E por mais que não está inconsciente, mas consciente, é a mesma coisa da parábola lá que é citado, do rico e do Lázaro. Eles não podem fazer nada, né? A Bíblia diz no Antigo Testamento, por exemplo, que o Senhor ele não aceita as pessoas que estão mortos, por exemplo,
no espiritismo, etc. Não aceita. É antibíblico isso aí. Deus abomina essa prática, tá bom? Ressalto isso porque tem muitos cristãos que vai visitar o seu ente querido que morreu, leva flores, e isso é uma prática da Igreja Católica, tá? Como eu disse no começo, também uma prática de um movimento umbanda, né? Espiritismo, espírita. Então é complicado. Não entra, você que é cristão protestante, não entra para este ramo porque é antibíblico. Nós respeitamos quem pensa de qualquer forma, mas nós pensamos respeitosamente à luz da Escritura que depois da morte segue-se o juízo. O tempo de andar com Deus, de aceitar Jesus, de viver uma vida diferente do que era em outrora, é em vida. Não adianta falar assim, que Deus te guarde, que Deus isso e aquilo. Não. É Deus que vai saber se ele vai guardar, é Deus que vai saber qual o destino dessa alma. Detalhe, a alma, ou ela vai ser levada na eternidade, no dia do juízo de Cristo, nas bodas de Cristo, nas bodas do Cordeiro e etc., ou será caída junto com Satanás e seus demônios no lago de fogo, no dia do juízo de Deus, no dia do juízo do grande trono branco. Então, queridos, viva o máximo possível em obediência à palavra, buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando o Senhor enquanto está perto, tá bom? Ame a sua família o máximo aqui em vida, porque depois da morte, aí, meu filho, acabou, não tem como mais ficar orando, fazendo igual a Igreja Católica fazia, de pagar indulgências para que Deus, para que a oração de algum sacerdote possa fazer alguma coisa com os que estão mortos lá. As almas dos salvos em Cristo Jesus entram em um estado de perfeita santidade e alegria na presença de Deus e reinam com Cristo, enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos. Amém? Louvado seja Deus! Essa felicidade não é impedida pela memória de suas vidas na terra, uma vez que agora eles consideram tudo à luz de perfeita vontade de Deus e do seu plano perfeito. Sua felicidade e salvação é somente pela graça de Deus. Eles não têm poder de interceder pelos vivos, isso deve ser gravado, ou tornar-se mediadores entre eles e Deus, né? Como é dito em muitos debates, para mim, fúteis, rasos, dizendo que aquela feiticeira, quando o rei Saul, Deus já tinha afastado o espírito de Deus dele, não aceitou profetas nenhum falar com ele, e ele foi atrás daquela feiticeira, pedindo para que ela ressurgisse ali com o profeta Samuel, e a maioria dos teólogos ainda acredita que de fato aconteceu isso. Não, Deus não permite. É só você ler aquela parábola, é só você ver a rigidez do Senhor a ponto de falar assim, não, depois da morte segue o juízo, o mundo dos mortos não pode ser invocado dessa forma, tá? Só acontece aquela questão que eu dei uma pincelada ali na questão do profeta, do rei Saul ter chegado nessa feiticeira. E ele entendeu que era o profeta Samuel porque os demônios, eles são mentirosos, né? Satanás é o pai da mentira e os seus demônios ali mentem também, enganam muito bem. Então, por mais que eles estão aqui ao nosso derredor e etc, observando tudo, para ele imitar qualquer parente seu é muito fácil. Então toma muito cuidado com isso. Sua felicidade e salvação é somente pela graça de Deus. Aleluia. As almas dos perdidos não são destruídas após a morte. É muito interessante isso aí. Tem igrejas, até cristã protestante, que crê que as almas, por exemplo, dos ímpios serão destruídas. Não há base, fundamento para tanto. Mas entram em um estado de sofrimento consciente e de escuridão, tirados da presença de Deus enquanto esperam o dia do julgamento. Olha aí, que terrível. Não há outros estados além destes dois após a morte. Não há qualquer base bíblica para a doutrina do purgatório e nem da reencarnação. Não existe. Da reencarnação. Tá bom? Cuidado.
nem as almas dos salvos, nem as dos perdidos podem voltar para a terra dos vivos após a morte. Todos os fenômenos considerados como ação de almas, fenômenos considerados ação de demônios, perdão, irmãos, nem as almas dos salvos, nem as dos perdidos podem voltar para a terra dos vivos após a morte. Todos os desencarnados devem ser atribuídos à imaginação humana ou à ação de demônios. Imaginação humana ou ação de demônios. A realidade da morte e da sobrevivência da alma deveria nos lembrar sempre das palavras de Jesus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, queridos, em nome de Jesus, se você é um cristão e quer andar à luz das Escrituras Sagradas, por favor, não cometa tais absurdos. Para de ir chorar, né? Tenha lembrança. Eu, particularmente, presbítero Paulo, quando algum parente meu morre, eu nem quero ir ver o caixão. Eu quero ter lembranças dele bem e não dele no caixão. Então, é bíblico ter o luto? Sim. Mas é antibíblico você ficar indo lá visitar, levar vela. É em vão isso aí, queridos. É em vão isso aí. E o inimigo de nossas almas, os demônios, dá gargalhada, né? Tem pessoas que saem de um ambiente desse e começam a ver vultos, começam a ter sonhos, começa a ser perturbador na sua mente, porque o inimigo aproveita a situação daqueles que ainda não conhecem a palavra. Mas eu, carinhosamente, respeitosamente, entendo que os parentes nossos que morreram, igual eu perdi minha avó, perdi minha bisavó, uma das pessoas que eu mais amava nessa terra, eu entendo que dói. Eu entendo que é triste a gente perder uma família, um ente querido. Mas nós temos que ter lembrança dessas pessoas em vida, né? E crer que em breve, se essa pessoa foi salva em Cristo, se essa pessoa se arrependeu antes de morrer, nós vamos vê-la na glória em nome de Jesus. Amém? Nós vamos reconhecer os nossos parentes. Espero que vocês gostaram desse pequeno conteúdo, desse pequeno estudo. Se você gostou, deixa o seu like e deixa o seu comentário, porque é muito importante para que o YouTube reconheça que você de fato gostou. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado por você estar aqui conosco até o fim e Deus abençoe sua vida. Ora por nós no nome de Jesus. Paz do Senhor.